A transparência que existe entre a equipe da Kantar com a equipe da Nexer é algo fundamental. Não existe agenda 2, sabe essa coisa de, não, aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, que depois eu faturo um pouco mais para eles, não tem isso. A gente sempre teve uma discussão muito transparente no processo, que é como tem que ser. Depois de algum tempo, a gente soltava uma pesquisa para estes usuários, né, para a gente ter um feedback, né, de como que eles estavam vendo a ferramenta, a solução nova, porque também existia uma expectativa deles de como seria, né, o uso dessa ferramenta. E em todas as pesquisas de todos os Go Lives, né, o retorno foi sempre muito positivo, muito, para todos os usuários, principalmente relacionados à navegabilidade do sistema, performance e funcionalidades. Então, todo o feedback que nós tivemos sempre foi muito positivo. Eu sou o Ronald Bauman, eu trabalho na Kantar já há 14 anos, atuo como controle regional para a América Latina. Praticamente todas as estruturas de controladoria da América Latina estão sob minha responsabilidade hoje. Então, toda a estrutura de contas a pagar, contas a receber, estrutura de tesouraria, contabilidade, impostos, reporting. A gente também tem uma estrutura de risco e controle que a gente também cuida e toda a parte de sistemas financeiros. Então são essas as minhas responsabilidades hoje. E a Kantar Ibope Media hoje, ela é uma divisão do Grupo Kantar. Ela está presente praticamente em todos os países, atua em diversos segmentos na parte de pesquisa, especialmente na parte de mídia, é líder no segmento. Para isso eu preciso dar um passo atrás para dar um pouco mais de contexto. Eu integrei a Kantar como controller em mais ou menos do final de 2012 e 2013, com o objetivo principal de fazer a implementação ainda do Dynamics 2012. Nesta época já se tinha como objetivo tornar a controladoria do grupo, especialmente para a América Latina, mais sólida, ter processos mais uniformizados e ganhar um pouco mais de produtividade, né? A gente trabalhava com um sistema local na época, sem todas as funcionalidades que um sistema mais robusto necessitava, né? Então, na época, foram feitas algumas pesquisas no mercado, olhando para o quadrante do Gartner, quem seriam as soluções de mercado, e aí a gente optou pelo Dynamics, né? Que acabou se mostrando no decorrer dos anos uma das coisas mais acertadas que nós fizemos. Basicamente, assim, você imagina uma controladoria que a gente sai, quando a gente entra para um processo de um sistema integrado, você passa a ter muito mais controle, especialmente sobre a cadeia de processos, você passa a ter visibilidade para garantir uniformidade das coisas, você fica mais tranquilo, especialmente na parte de segurança, né, porque você ali tem um controle robusto de governança por trás do sistema. Você tem um controle, especialmente de usuários, que nos traz bastante conforto em relação à parte de segregação de funções, né? Então, eu acho que esses desafios foram os principais superados ali e acabou pavimentando aí uma estrada para a gente caminhar para criar um grande centro de serviços compartilhados, que é o que está se passando agora em 2024. A gente começou um projeto em 2022, com o upgrade da versão, que era como se fosse uma reimplementação, porque nós ficamos muito tempo sem migrar de versão, então a gente saiu da versão 2012 para um upgrade para 365 indo para a nuvem. O principal objetivo era uniformizar a América Latina inteira e caminhar para um centro de serviços compartilhados que, de alguma forma, a pandemia trouxe alguns benefícios para nós, vamos dizer assim, que foi descobrir que a gente poderia sim trabalhar de forma remota e a produtividade aumentou, foram coisas significativas nesse sentido, e aí não havendo a necessidade de eu transferir as pessoas para um local físico, escolher um país na América Latina para criar um centro de serviço. A partir do momento que eu tenho uma plataforma na nuvem, em que eu tenho processos padronizados, eu posso permanecer com pessoas nos países e eu tenho condição de fazer esse centro de serviço que a gente chama que é um centro de serviço virtual, que atua aí graças à plataforma do Dynamics 365. Os processos, especialmente quando a gente precisava gerar informações, né, dados, nós basicamente tratamos dados, né, somos uma empresa de tecnologia que mede comportamento humano e a gente trata dados. E aí a gente olhava para o back-office e a gente via que era muito difícil, era um esforço hercúleo para conseguir gerar informações. Esse era o nosso principal entrave, gerar informações por conta de uma base não padronizada, vamos dizer assim, de informações mais claras, né, a partir
partir do momento que eu não tenho um sistema integrado que tem uma permeabilidade, por exemplo, para a região toda da América Latina, eu passo a ter dificuldades em confiar naquela base de informação que eu estou utilizando para consolidar números. Então, eu acho que essa era uma das principais dificuldades do back-office de finanças. Contextualizando de novo, como nós já trabalhávamos com o 2012, a gente viu naturalmente que seria a evolução natural sair do 2012 para o 365 na nuvem. Isso nos ajudou muito, principalmente do ponto de vista de infraestrutura, né? A gente sempre olha para a infraestrutura, é um ponto de investimento importante. Não estamos falando só de hardware, mas estamos falando de uma equipe, de uma estrutura de governança robusta que a gente precisa ter. Quando a gente vai para a nuvem e parte para uma ferramenta em que a gente garante, primeiro está na nuvem, o ambiente de uma maneira já tem uma governança muito mais robusta, que eu necessariamente não preciso investir nessa infraestrutura, vamos dizer assim. É mais transparente para nós, do ponto de vista de controle. Quando eu olho principalmente para versões da atualização, ou seja, eu não preciso ficar me preocupando de eu fazer as atualizações. Eu tenho as atualizações da Microsoft, pelo menos 4 durante o ano, que me garantem, não só no Brasil, mas praticamente em todos os países da América Latina, que eu estou sempre atualizado em relação às melhores funcionalidades do sistema. Então isso eu acho que foi uma das coisas principais. Fora que, quando a gente trabalha com Dynamics, a gente está numa plataforma Microsoft. Então praticamente toda a estrutura de aplicativos da Microsoft orbitam aí em torno do Dynamics e facilitam muito o processo. Como toda área de finanças, a gente não escapa de uma planilha Excel. A partir do momento que a gente trabalha com o Dynamics, a troca de informações entre base de dados do Dynamics, trazer isso de uma maneira muito tranquila para uma planilha Excel, ou então trazer isso já de uma maneira mais executiva através de outros aplicativos, ou mesmo de Power BI, facilita muito o processo e agiliza, assim, coisas que nós demorávamos, sei lá, uma semana para preparar, é coisa que você faz em 30 minutos, porque você sabe de onde estão vindo as informações, você sabe que a sua base de dados é consistente, porque existe uma série de procedimentos e parametrizações que você fez para garantir que isso esteja bem, então é bem tranquilo nesse sentido. Acho que isso foram as coisas que mais nos mostraram que a gente estava no caminho certo, especialmente agora com inteligência artificial. É uma plataforma que a gente consegue olhar para o processo de automatização, especialmente mais na área transacional de finanças, né? Emissão de nota fiscal, execução de pagamentos, processos bancários, reconciliação, essas coisas ganham muita agilidade, né? E eu consigo aí ter muito mais mão de obra focada na parte intelectual de finanças do que essencialmente executando atividades, né, que não agregam valor, que uma solução automatizada pode me ajudar. Para contar um pouco da nossa experiência, a gente abriu uma RFP para poder ir ao mercado, entender obrigatoriamente quem poderiam ser os nossos parceiros. A Nexer foi uma escolha praticamente natural, porque eles foram o nosso primeiro parceiro ainda como Inove, ainda não faziam parte da Nexer. Então eles conheciam o negócio, eles conheciam as principais estruturas da organização, e a gente entendeu que isso era um ponto muito positivo para essa, que eu chamo de reimplementação, né? A gente fala de upgrade, mas como o período foi muito longo, eu prefiro chamar de reimplementação, porque inclusive deu oportunidades para a gente rever processo, uma série de coisas. Então assim, houve a escolha da Nexer, aí você passa por todo um processo de contratos, né, do Master Agreement, para poder dar suporte para o processo como um todo, e eu acho que aí a gente entrou numa fase de planejamento, que eu acho que as pessoas às vezes menosprezam um pouco a parte de planejamento, que eu acho que ela é fundamental. Você precisa investir bastante tempo, porque normalmente você tem ali um cronograma apertado, aí a gente tem que colocar a versão logo no ar. Calma, gaste um pouco mais de energia, invista um pouco mais de tempo no processo de planejamento, porque depois o resto caminha mais rápido. Se você não faz um processo de planejamento bom, obrigatoriamente algumas lacunas vão acontecer no meio da execução do projeto, e aí você vai descobrir que você tem um problema muito maior com prazos, essa coisa toda. Então a gente investiu muito tempo nessa coisa do planejamento. Eu tenho uma concepção muito clara para mim, que é pessoas com pessoas, o famoso human to human. Eu entendo que, assim, quem vai fazer o processo, quem vai estar
engajado no projeto são pessoas. E a gente precisava criar aí um time muito forte para poder tocar esse projeto. Porque, de novo, não é sobre sistemas, né? Não é sobre ferramentas. A primeira coisa que a gente fez depois de estabelecer o planejamento do projeto, em conversa com o Fábio, a gente falou, olha, a primeira coisa que a gente tem que criar como um senso comum no time é que não existe equipe da Nexer e não existe equipe da Kantar. Existe uma equipe de projeto. Este projeto está bem para todos. Esse projeto não está bem para ninguém. Porque senão é muito comum também você ver, isso aqui é problema da consultoria. Não, isso aqui é o cliente que não fez. E as coisas não caminham. Porque certamente a gente sabe que como um projeto dessa magnitude, uma implementação desse nível, atrito, vamos dizer assim, alguns quebra-paus sempre acontecem, né? Não tem como escapar. Então, quanto mais a gente tiver esse bloco consolidado antes de iniciar o projeto, é fundamental, no meu ponto de vista. E aí a gente fez um evento, investiu um pouco de energia nossa, tanto da Nexer quanto nossa, para poder reunir as equipes. A gente fez um evento no hotel para poder criar esse senso comum, trouxe um intermediador para nos ajudar na parte de team building. Foi muito legal, assim, e se mostrou realmente uma das coisas mais importantes que a gente fez, porque isso facilitou muito. Outra coisa que é fundamental, as pessoas às vezes, não, isso aqui é só colocar o sistema e tá tudo bem. Não, a ferramenta pode ser ótima se você tiver processos ótimos que rodem dentro da ferramenta. As melhores práticas estão lá dentro da ferramenta, só que acaba sendo uma oportunidade que você tem para olhar para dentro de casa, ver como é que estão os seus processos. Faz sentido a gente continuar trabalhando dessa forma? Faz sentido os fluxos continuarem dessa forma? E eu acho que é uma oportunidade. Isso para nós ficou muito claro, que nós teríamos que ter recursos extras. O que seriam esses recursos extras? É o que a gente chama internamente de backfills. Nós precisávamos contratar pessoas, então, por exemplo, eu tenho uma pessoa hoje no Contas a Pagar, por exemplo, que a pessoa conhece todo o ciclo de pagamento. Esta pessoa tem que ir para a equipe de projeto. Só que se ele sair de lá, a coisa não anda. Contratamos backfills para o período do projeto, fizemos um processo de transferência de conhecimento desta pessoa com a pessoa que era responsável para sacar esta pessoa da atividade e ela ficar focada no projeto. E aí eu tenho uma pessoa com expertise e aí a gente tem que fazer todo um trabalho de vamos dizer assim, de entender o propósito da implementação do sistema, porque eu acho que isso é fundamental, você tentar mostrar para as pessoas qual que é a fotografia na parede no fim do dia. Todo mundo tem que ver a mesma fotografia. Se as pessoas não conseguem enxergar essa fotografia na parede, o projeto não vai acontecer bem. Então esse foi um trabalho que a gente fez com todo mundo. Então fundamental um backfill, para você realmente poder suprir a necessidade do dia a dia das equipes. E essas pessoas basicamente se tornaram o que a gente chama de key users. Eles basicamente trabalharam ali com as especificidades em cada um dos módulos, em cada um dos ciclos. E depois disso aí a gente veio num processo mais forte com a parte que a gente chama de o desenho dos estudos de caso. Então a gente definiu lá os principais para a gente poder fazer um processo de teste, mas esses estudos de caso também são fundamentais, porque é fundamental você ir lá e pensar em cada uma das etapas. Ainda mais na América Latina, que tem países super complexos do ponto de vista de impostos-fonte, obrigações fiscais. Então a gente realmente precisava aí que esses estudos de caso fossem muito bem feitos para que a gente entrasse numa fase de teste. E aí quando a gente entrou nas fases de teste, a gente tinha aí as pessoas alinhadas com os casos de uso, sabiam exatamente os testes que precisavam ser feitos, e aí a coisa começou a caminhar de uma maneira mais acentuada. Óbvio que aí a gente começa a encontrar, nossa, mas isso aqui não está funcionando. E aí a gente passa a um processo um pouco mais detalhado. Isso aqui talvez necessite de uma customização. Faz sentido? Não faz? Chama a equipe, né? E isso tudo gerido por um steering committee. A gente criou um comitê executivo para poder olhar para isso, onde a gente fazia reportes uma vez por mês, sobre o andamento do projeto, né? Então foram aí, como eu gostava de falar para a equipe, de cima para baixo, olhando para Américas. São muitos países, todos com suas especificidades locais, legislações específicas, esquemas de notas fiscais eletrônicas distintos. Então, assim, trabalhar com todos esses detalhes, assim, levou algum tempo, alguma energia da equipe para a gente controlar isso, além do steering committee, que era uma vez ao mês, a gente tinha daily meetings. Então, todos os dias a gente entrava com a equipe principal do projeto, não com todos os key users, mas com os principais heads da estrutura, para falar sobre cada etapa, sobre o que estava acontecendo, e ali era literalmente assim, vamos lavar a roupa suja, né? Não dá para passar nada adiante. E se mostrou sensacional. Outra coisa que foi muito importante, a Nexer trouxe
obviamente, um gerente de projeto, mas nós também indicamos um gerente de projeto. Então nós tínhamos 2 gerentes de projeto, um de cada lado, nos ajudando a conduzir a coisa de uma maneira geral. Isso foi fundamental. A gente teve alguns ajustes durante o processo, mas os 2 gerentes de projeto são pessoas incríveis, assim, tiveram uma sinergia muito legal com as equipes, entenderam o propósito de ter sempre uma equipe só, então a gente não tinha barreiras. Era assim, o pessoal da Nexer se sentia como Canter e a Canter se sentia como Nexer, e isso fluiu muito bem. E aí uma estratégia, né, que assim, como é que eu viro isso? Viro tudo de uma vez? Não é assim que funciona. Então assim, vamos começar como? Com os países com menor complexidade e depois deixa os países com maior complexidade por último? Vamos fazer um mix? Pequenas complexidades com altas complexidades e vamos para o região, e aí a gente definiu toda uma estratégia do rollout, porque eu estou falando de países, mas, por exemplo, no Brasil nós temos 7 entidades, 7 CNPJs no Brasil. Então, assim, não é uma implementação, são 7. E nos outros países, na Argentina, nós temos 4. Então, assim, é muito trabalho. Então a gente precisava calibrar isso, e aí o primeiro go live que a gente tem, a primeira start que a gente deu foi em janeiro de 23, com algumas holding companies que praticamente não tem movimentação, porque são holdings, então a parte de movimentação é muito pequena, o que nos dava, inclusive, a possibilidade, vamos fazer as holdings, porque ali aquelas coisas pequenininhas de contas a pagar, contas a receber, sempre tem alguma coisa. Vai nos dar a possibilidade de ver, olha, tá tudo bem, então vamos avançando. E aí a gente praticamente terminou tudo em dezembro de 23. E depois a gente fez uma adição de um escopo extra que a gente colocou para uma empresa específica no Chile que não tinha entrado originalmente no escopo. O projeto estava tão bem estruturado que foi possível colocar, durante a execução do projeto, 2 empresas que estavam fora do escopo, dentro do escopo do projeto. Então isso foi bastante interessante, foi uma curva de aprendizado grande para a equipe, que à medida que iam acontecendo os rollouts, as pessoas iam ficando mais familiarizadas, não só os key users, mas a equipe funcional. Para a gente foi sempre fundamental ter uma equipe Cantar que cuidasse do Dynamics. Para eles também era uma curva de aprendizado, porque eles estavam saindo de uma versão 2012 para uma versão 365. Então eles também tiveram que se acostumar com a ferramenta, né? Os desenvolvedores deixa eu entender melhor como é que funciona essa mecânica aqui. E esse processo de rollout em fases, eles nos ajudou muito nesse sentido. A gente hoje está com a equipe extremamente capacitada, consegue caminhar sem suporte diário da Nexer, né? Óbvio, quando a gente tem algum ponto específico de localização ou alguma coisa específica de Microsoft, normalmente a gente troca uma informação com a Nexer, até porque nós temos contrato de manutenção com eles também. Eu acho que esse foi a jornada que a gente teve. Foi uma jornada bastante interessante, foi um projeto, foi um case de sucesso para a empresa, porque a gente conseguiu executar tudo dentro do budget original. Na verdade, a gente ainda conseguiu gerar um saving, a gente não fez um pacote fechado com a Nexer. A gente fez um assessment lá no planejamento de quantas horas a gente ia imaginar, estabelecemos as horas, e aí durante a execução a gente foi muito diligente em controlar horas de desenvolvimento. E aí a gente conseguiu gerar saving no final do projeto, apesar de ter colocado 2 ou 3 empresas adicionais no escopo. E fizemos tudo dentro do cronograma, não atrasamos um dia no cronograma. Seguimos exatamente o que a gente fez no planejamento. O planejamento foi essencial, porque quando a gente estava perdendo o pé, e a gente perde o pé durante uma implementação desse tamanho, a gente respirava, botava a mão de novo no planejamento, quase para se energizar com a coisa como um todo, e falava, não, gente, é isso, não vamos perder o foco, agora não. Sempre tem aqueles usuários que, não, mas olha, se a gente fizer isso, fala, não. Segura a onda, controla a ansiedade, respira, que não dá para fazer isso. Isso você tem que ser muito firme durante a execução do projeto, porque senão você acaba se perdendo. Porque é natural você ver uma série de coisas, nossa, mas isso aqui é só um negocinho aqui, entendeu? Nesse só um negocinho, você junta 1 ano e meio de projeto, um negocinho vira um negócio enorme, e você perde o controle. Aí você não sabe aonde foram gastas, por que isso gastou mais, por que demorou mais, por que teve um problema aqui. Então a gente também fez um freezing que foi importante. Olha, melhorias, esquece. O que a gente está fazendo do 2012 para o 365? Essa foi o meu mantra durante o projeto. Copy and paste. A gente está fazendo uma cópia do 2012 para o 365. Obviamente que a gente fez uma revisão de processos e a gente falou, não, as coisas pequenininhas, que é só mexer a poltrona dentro da sala, tira daqui, põe para lá, tudo bem. Agora, botar um móvel novo dentro da sala, esquece. Tirar um móvel e colocar ele para fora da sala, esquece. Agora, dentro de casa, tudo bem. A gente sabe que o esforço é pequeno para um benefício muito grande. Então, você também precisa ter muito essa sensibilidade para fazer com que o projeto flua de maneira melhor.
Uma das principais vantagens que a gente teve foi a facilidade com que a gente controla os projetos, toda a estrutura de back-office na América Latina toda. Hoje eu tenho segurança, não que eu não tivesse no 2012, mas eu tenho uma segurança adicional, porque o próprio processo de migração do 12 para o 365 fez com que eu fosse rever algumas coisas. Então hoje eu tenho bastante segurança de olhar como estão estruturados os principais processos de back-office e falo, ok, hoje eu tenho todo mundo trabalhando da mesma maneira, eu tenho os dados sendo gerados da mesma maneira, eu tenho uma consistência de plano de contas, de centro de custo, de dimensões financeiras hoje, que eu posso simplesmente fazer um push the button no sistema e saber que a informação que eu tenho lá não preciso fazer double check. Eu sei que a informação é real e que não tem falha da informação porque existe toda uma integridade robusta por trás. Desde a parte de controles internos, porque a nossa área de Financial Systems tem uma estrutura de risco e controle que faz uma validação robusta dentro do sistema. A gente tem uma auditoria bastante robusta da Deloitte na parte de sistemas financeiros, que faz parte, inclusive, do escopo da nossa auditoria, né, dos nossos demonstrações financeiras, e a gente está há 4 anos sem a Deloitte conseguir fazer um apontamento no nosso relatório. Os últimos 2 anos eu chamei o pessoal da equipe da Deloitte e falei assim, vem cá, eu não estou gostando muito disso não é possível que a gente não tenha nada para melhorar aqui. E aí foi muito positivo, assim, porque eles falaram, olha, o ponto é, durante a auditoria, a gente identifica alguns pontos de melhoria, a sua equipe responde rapidamente isso, antes da gente sair de campo, a melhoria já está em produção. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito robusta que faz com que a gente ali esteja muito tranquilo com relação à integridade dos nossos dados e a todo o processo de governança que existe por trás do sistema. O que eu acho super importante também levar em consideração é que a gente usa muito a parte de aplicativos da Microsoft, Power Automate, a gente usa muito Power BI, e coisas que a gente demorava muito tempo para fazer, elas se aceleraram de uma maneira muito importante. A gente tem alguns softwares de reconciliação contábil que a própria interação com o Dynamics facilitou muito o processo. A gente desenvolve outras estruturas hoje em plataformas Microsoft, porque a gente sabe que há a possibilidade de integrar com o Dynamics. Então acho que essas são as grandes vantagens que a gente vê. E a velocidade melhorou bastante. Quando a gente sai do on-premise para a nuvem, melhorou muito, muito a performance. Então, assim, a gente roda processos robustos, de apertar o botão quase cair energia, assim, né? De tão grande que são as coisas. Mas a coisa funciona muito bem e o feedback dos usuários foi muito positivo. Os usuários gostaram muito, ele é muito mais user-friendly do que era o Dynamics 2012, tanto é que a gente fez questão de fazer uma pesquisa com todos os usuários, como está sendo a experiência com Dynamics, como que você encarou o processo de reimplementação. E a gente teve, numa escala de 0 a 5, a gente teve 4,8 de nota dos usuários. Então a gente ficou bem contente, porque a gente conseguiu proporcionar para o nosso pessoal de back-office uma experiência melhor do que a que eles tinham, né? Então isso foi muito positivo para nós. A primeira escolha da Nexer para o processo de implementação de 2012, só para dar um contexto, eu estava entrando na organização de volta, lá em 2012 e 2013. Eles estavam entrando neste processo, substituindo uma outra consultoria que não teve sucesso na implementação. Tanto é que o projeto parou, esse foi um dos motivos pelo qual eu fui chamado para a organização na época, como uma das minhas missões era fazer com que a implementação do projeto funcionasse. Eu acho que, assim, a transparência que existe entre a equipe da Kantar com a equipe da Nexer é algo fundamental. Não existe agenda 2, sabe essa coisa de, não, aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, que depois eu faturo um pouco mais para eles, não tem isso. A gente sempre teve uma discussão muito transparente no processo, que é como tem que ser. De novo, não existe equipe Nexer e equipe Kantar. Desde o começo sempre foi muito claro. Todos os diretores da Nexer, sem exceção, são muito presentes, então assim, eu tenho os meus roupantes de sair da casinha e eles conseguiram fazer com que eu voltasse para a casinha várias vezes, assim, tipo, querendo matar falar, não é possível que está acontecendo isso. E aí, assim, eles sempre se mostraram muito proativos, em alguns momentos fizeram um management expectation, principalmente meu e da equipe, muito legal, e a gente sempre sentiu esse apoio. Tecnicamente, eu não tenho o que dizer. É uma equipe de funcional, uma equipe técnica incrível. O próprio gerente de projeto que eu já comentei, a gente trabalhou com o Gustavo Moser na primeira vez e com o Fernando na segunda. Ambos são incríveis, assim, foi um dos motivos da experiência ter sido boa e do sucesso do projeto foram graças à aplicação dos dois. A principal ponto de escolha da Nexer foi, a Nexer conhece nossos processos. Eles já trabalhavam conosco, então assim, eles sabiam como era a empresa, eles conheciam o modus operandi nosso. Então isso facilitou muito, lógico.
além dos outros aspectos que eu comentei com você. Mas foi fundamental, assim, a gente tinha segurança técnica olhando para eles, a gente sabia que tinha uma resposta rápida, a gente sabia que não tinha uma agenda 2, quando a coisa não acontecia, não tinha, não estamos vendo. Não, Ronald, a gente não sabe, a gente tem que ir para casa fazer a lição de casa, quando a gente souber a gente responde. Ok. Ninguém tá me enganando, segue a fila normalmente. Parece bobagem, mas essas coisas fazem muita diferença. Principalmente na hora que você tá sentado em cima de um projeto de milhões de dólares, olhando para a América Latina toda. Meu chefe, Fernando Oliveira, é o CFO, ele usa muito essa frase, eu gosto muito da frase. O back-office é igual o motor do carro. O capô tá abaixado, você nem lembra do motor, mas experimenta quebrar o motor para você ver o que acontece. É um fuá literalmente dentro do carro, né? O pessoal vai dizer, o que está acontecendo? Essa porcaria desse motor não funciona, esqueceram de pôr óleo, é sempre assim. O back-office é a mesma coisa. Então eu acho que um dos principais vantagens que a gente teve na escolha da Nexer foi, a gente sempre fez o processo com a Nexer de maneira muito silenciosa. A gente fez uma reimplementação de sistema que levou praticamente 2 anos. A gente não teve uma disrupção de processo. Nenhuma. Ninguém nem ouviu barulho. O faturamento parou. O contas a pagar. O reporte. Não aconteceu nada. E eu sempre falava para a equipe, a nossa maior métrica de sucesso, a nossa, da Nexer e nossa, vai ser, nossa, mas trocou o sistema? Que sistema? Não é o mesmo? Porque eu estou usando aqui. E foi assim que aconteceu. Que é assim que tem que acontecer, né? A gente não pode dar um chacoalhão na organização numa mudança dessa. E nisso a Nexer foi muito habilidosa. Nos ajudou na condução de projeto em função da experiência com outros clientes, proporcionou aí pra gente bastante segurança, na verdade, no final do dia. Conhecer os processos, transparência e a segurança que a gente tinha de observar, especialmente como eles atuavam no mercado e com outros clientes, foi assim meio que chave pra gente permanecer com eles. Meu nome é Marcelo Sanches, trabalho aqui na Canta já há 29 anos. Sou gerente de tecnologia atualmente, trabalho na área de finanças, né? Sou um núcleo de tecnologia dentro de finanças, né? Nós trabalhamos exclusivamente para finanças, né? Com todos os sistemas de finanças, não só com o Dynamics 365, mas com os demais satélites, né? Enfim, todos os sistemas de finanças relacionados à área. As minhas responsabilidades aqui, elas são relacionadas ao suporte desses sistemas, assim como o desenvolvimento também, principalmente do Dynamics. Então, a minha equipe hoje, ela cuida do suporte funcional aos usuários e temos uma equipe de desenvolvedores, hoje atualmente com 3 desenvolvedores, que atuam dentro do Dynamics, melhorando funcionalidades, corrigindo problemas e assim vai. Então, basicamente, essa é a atuação relacionada a parte, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Existe um outro pilar dentro da área, né, que se chama Financial System, que é relacionado a auditorias. Então, a gente controla, a gente tem um nível de governança, por assim dizer, dentro desses sistemas, cuidando de usuários que entram, de usuários que saem, controle de licenças para todos, né? Não só o Dynamics, mas para todos os sistemas financeiros também. Então, basicamente, a atuação, não só minha, mas como da área como um todo, é relacionado a isso, né? Suporte e desenvolvimento e auditorias e governança. Vamos começar com um ponto, né? Nós estávamos utilizando a versão anterior, né, o AX 2012, há muito tempo, há praticamente mais de 10 anos. E a equipe, né, a minha equipe, cuidava desse ambiente, não só do sistema, mas como do próprio ambiente em si, né, da infraestrutura. E a gente estava muito bem acostumado, muito bem confortável, por assim dizer, relacionado a esse suporte, né, que a gente tinha. Então, qual que foi o primeiro ponto, né? Era a mudança, né, de sistema. A gente ia sair de uma condição onde toda a nossa infraestrutura, servidores e tudo mais estava internamente e partiríamos para uma solução em nuvem, que para nós era uma coisa muito nova. Nós não tínhamos nada e não temos nada parecido com o que a gente tem com o Dynamics hoje dentro da empresa. Então esse foi um primeiro ponto relacionado à parte técnica e à equipe técnica, né, as expectativas deles, porque eles não conheciam. Então, o primeiro ponto positivo foi relacionado à parte técnica. Vimos que a solução era muito mais complexa, obviamente, mas te dava muito mais ferramentas para você fazer uma gestão melhor do ambiente em si. Tivemos treinamento da Nexia, né? Sem isso a gente não conseguia
não consegui avançar, né, nessa governança, mas relacionado a essa expectativa técnica foi muito boa. Obviamente, temos mais trabalho, porque o ambiente é mais complexo, mas para você manter esse ambiente, em função de você ter mais ferramentas, ele fica mais fácil de conduzir. Você tem um sistema mais na mão, né, por assim dizer, relacionado à governança. Então, nesse ponto, as expectativas foram mais que superadas. Então, a gente tinha um receio de sair de um ambiente controlado por muitos anos, né? A gente tinha muito conforto nesse ambiente. Como se daria para o novo, né? Para a nuvem, né? E foi bem, né? Hoje a gente consegue, a equipe interna consegue manter esse ambiente. Conseguimos fazer recentemente a atualização para uma versão nova, que a Microsoft liberou internamente, né? Já conseguimos, temos essa primeira experiência, vamos partir para a segunda agora em pouco tempo. Nesse ponto, a expectativa foi muito boa, superamos a expectativa. Relacionado aos usuários, o que aconteceu? Nós não entramos tudo de uma vez, fizemos vários go lives, né? Várias entradas, né? E a cada entrada, a gente, depois de algum tempo, a gente soltava uma pesquisa para estes usuários, né? Para a gente ter um feedback, né? De como que eles estavam vendo a ferramenta, a solução nova, porque também existia uma expectativa deles de como seria o uso dessa ferramenta. E em todas as pesquisas de todos os Go Lives, né, o retorno foi sempre muito positivo, muito, de todos os usuários, principalmente relacionados à navegabilidade do sistema, performance e funcionalidades. Todo o feedback que nós tivemos sempre foi muito positivo. Não tivemos, acho que praticamente, eu pelo menos não me recordo de nenhum feedback negativo comparando as versões. Então, foi um salto muito grande de qualidade, né, no trabalho, nos processos, né, quando a gente foi para a versão nova. Então, as expectativas dos usuários, né, foram boas e que deixou a gente bem contente, né, relacionado à comparação com a versão anterior, né, principalmente relativa à performance, né. A gente teve uma performance muito boa do sistema, que era uma preocupação muito grande, porque a gente teve alguns problemas com a versão anterior em tempos passados. A minha equipe, né, na verdade, ela é um núcleo de desenvolvimento dentro de finanças, mas nós temos uma área de desenvolvimento que produz produtos core da empresa, né? São produtos específicos, são vendidos para clientes, né, externos. Não só essa minha área, como a própria área de desenvolvimento, né, da empresa, ela só usa a plataforma Microsoft. Então, todo o nosso back-end de desenvolvimento, ele é Microsoft, né? Todas as ferramentas de desenvolvimento são Microsoft. Todas as nossas bases de dados também são Microsoft. Todo o nosso Office, né, todo o nosso back-office, né, relacionado a planilhas e tudo mais também é Microsoft. Então, todo o nosso ambiente, todo o nosso cenário de trabalho é Microsoft. Com esse projeto, né, do 365, a gente começou a utilizar o Microsoft DevOps. Então, foi a primeira experiência nossa relacionada ao DevOps. E estamos utilizando agora em outros projetos também. Para Business Intelligence, a gente tem uma ferramenta padronizada já dentro da empresa, que é o Power BI. Então, também é Microsoft. Com o projeto 365, a gente também começou a utilizar uma ferramenta de automação de testes, que é o RSAT. Então, essa ferramenta foi muito importante para a gente neste processo que tivemos há pouco tempo de atualização da versão lançada pela Microsoft. A equipe interna, a equipe de Financial Systems, sozinha conseguiu fazer toda a implementação sem o envolvimento de usuários, ou seja, a gente não impactou na operação, no trabalho diário dos usuários. Então, nós conseguimos fazer isso sem impactar, né, sem incomodar, por assim dizer, os usuários, né? Então, essa ferramenta foi muito importante. Começamos a utilizar, né, agora. Também temos utilizado o Power Automate para vários processos, né, de automação, inclusive para processos críticos relacionados à auditoria, para Deloitte principalmente, que é uma auditoria muito pesada de tecnologia que a gente tem aqui, e a gente está já no 4º ano seguido sem apontamento. Seja de melhoria, seja de problemas, a gente não tem nada, a gente passa ileso na auditoria. E o Power Automate participa, né, desse processo. Também temos o Power Apps em algumas soluções entre áreas aqui dentro da empresa, também já sendo utilizado. E agora a gente está começando a fazer uma análise do Copilot. A gente quer ver como que essa ferramenta ela vai poder ajudar a gente não só nos sistemas, né, financeiros, como que ele pode nos ajudar nesses sistemas, mas nos processos, né, dentro da área,
para melhorar, né, processos, governança, enfim. A gente está começando a se aprofundar um pouquinho nesse mundo de inteligência artificial e a gente conta com a Nexer para ajudar aí a própria Microsoft. Desde 2012, praticamente, né, a gente trabalha junto. Eu, particularmente, tive um papel mais ou menos de gerente de projetos na primeira implementação, trabalhei como gerente de projeto da Nexer naquela época e a gente se deu muito bem. Eu acho que a interação entre as empresas, ela se deu sempre muito fluida, muito livre. Essa separação de quem é cliente e de quem é fornecedor, né? Não existe isso entre nós. Existe uma transparência muito grande. Eu acho que isso é fundamental, né? Essa transparência. Então, quando nós temos um problema, a gente leva isso de forma muito clara para a Nexa e vice-versa. E foi muito legal isso, essa interação, essa liberdade e o respeito mútuo. Tecnicamente falando, a gente acho que não tem o que falar, né, das pessoas da Nexia, né? Sempre foram e são muito competentes. A gente se apoia muito em vários pontos, em vários momentos, e eu acho que em vários momentos futuros, né, a Nexia vai ser um suporte fundamental para o sucesso que a gente teve e tem até hoje. Meu nome é Fábio Sá, eu sou diretor de operações da Nexer América Latina e Portugal. Sou responsável pela implantação de projetos e de serviços ligados à workload de Business Application da Microsoft, ajudando empresas a implantarem soluções de negócios, focado também na plataforma Dynamics da Microsoft. A Kantar, ela é um cliente de longa data da Nexer, como o próprio Ronald comentou. Então, trabalhamos juntos desde 2012 na implantação do antigo Dynamics AX12, onde nós recebemos de uma implantação frustrada anterior com outro parceiro, com a missão de colocar as empresas na época e mídia dentro do Dynamics AX12. Fizemos isso em parceria com eles. Acho que um dos valores fundamentais da Kantar é que ela procurava por um parceiro de negócio e não somente um fornecedor. Então, quando entendemos a missão de que, de fato, vamos juntos nessa jornada como um time só, foi quando a gente começou a construir o relacionamento com a Kantar. Isso em final de 2012, estamos aqui em 2024, falando do projeto posterior a esse, que depois de 10 anos de utilização do Dynamics AX12, veio o desafio de migrar a solução para a nuvem, para já uma solução mais atual, disponibilizada pela Microsoft, hospedada em nuvem, e muito mais atual para os desafios do ambiente de aplicações de negócio de hoje em dia. Então, esse foi um projeto que durou em torno de 2 anos, onde a proposição, de novo, vamos fazê-lo juntos, as duas empresas, como um time só, como fizemos durante o AX12, com impactos em diversos países, em diversos times da Kantar distribuídos pela América Latina. Fizemos uma primeira etapa que nós chamamos de assessment, onde nós revisitamos os processos que já usavam no Dynamics AX 2012 para que eles fossem migrados ao 365. Identificamos quais processos que seriam elegíveis à migração e quais não mais seriam, porque depois de muito tempo de utilização, alguns processos que até então estavam no X12 não precisariam ser migrados. Então isso fez com que nós modelássemos qual é o escopo do projeto, para que então construíssemos uma proposta de implantação e de estratégia de implantação e com as bases de orçamento para que isso acontecesse, sempre respeitando o orçamento que a empresa tinha à época para esse desafio de transformação digital, de levar suas aplicações para a nuvem. O projeto foi estimado em 2 anos, ao redor de 2 anos, onde, passando essa etapa de assessment, planejamos o restante do projeto junto com a Kantar, com as fases de implantação, uma fase inicial um pouco mais técnica, onde nós submetemos a solução do ambiente on-premises AX12 para o ambiente em nuvem, uma fase mais técnica de construção da solução, mas sempre atuando de mãos dadas com a Kantar. A Kantar, um dos fatores chave de sucesso foi a Kantar disponibilizar um time dedicado ao projeto, diferente talvez de outras implantações que costumamos fazer, dedicado 100% ao projeto, e para isso eles contrataram pessoas que substituíram essa equipe nas suas áreas de negócio, o que eles chamam de backfills. Essa estratégia foi extremamente vencedora do lado da Kantar, porque isso deu mais foco e dedicação do time para o projeto, para que principalmente nessa fase de construção, nós pudéssemos juntos validar a solução que estava sendo desenhada. Depois disso, passamos por etapas de validação da solução, uma vez que ela já estava construída, testes intensivos e integrados da solução,
tanto com esse time, esse núcleo duro do projeto, quanto os usuários nas suas áreas-chave também percorrendo esses testes para garantir que a solução ela era robusta e eficiente nos processos que deveriam ser implantados em produção. Passamos por essa fase em todos os países, e aí falando um pouco de estratégia de implantação, para que nós mitigássemos juntos os riscos de implantação de uma única entrega em todos os países ao mesmo tempo, juntos decidimos pela estratégia de ter vários go-lives. Então, go-lives onde nós juntamos empresas que têm operações parecidas, iniciando com operações mais simples da Kantar e evoluindo gradativamente para operações mais complexas até os últimos go-lives, que foram para as empresas com operações mais complexas da Kantar. Isso nos traz uma curva de aprendizado ao longo desse período para que nós mitigássemos o risco de ter um grande go-live que trouxesse riscos para a operação. Se mostrou uma estratégia muito vencedora e estratégia que nós já havíamos usado nas implantações da Kantar nos últimos 10 anos. O principal desafio é que a gente tinha que fazer em menos de 2 anos o que foi feito em 10 anos no sistema anterior. Então, por isso, tomar essas precauções foi importante. Do aspecto de governança do projeto, a decisão e a abordagem mais acertada, na minha visão, o principal fator-chave de sucesso do projeto foi a gestão das pessoas dentro do projeto. Embora seja um projeto de tecnologia, ter atenção nas pessoas que faziam parte do projeto foi fundamental. Fizemos uma dinâmica junto com a Kantar, proposto pela Kantar, para que a gente tivesse uma integração maior entre as pessoas envolvidas no projeto, investiu-se em ter um treinamento e uma dedicação à gestão humana nesse projeto, que foi essencial, as lideranças dos dois lados, sabendo que, embora fosse um projeto de tecnologia, ter a liderança do componente humano era essencial, e isso foi um grande ganho para o projeto. A governança foi muito importante, tínhamos comitês dentro do projeto para que fizessem gestões diferentes dos aspectos relacionados ao projeto, então um grande comitê executivo global da Kantar, junto com a presença da Nexar, para garantir que as diretrizes estratégicas do projeto estavam sendo seguidas, e nós tínhamos o comitê do projeto, que geralmente em algumas implantações fazemos mensalmente, mas dado a relevância e a amplitude do projeto que tínhamos aqui, fazíamos semanalmente, com em torno de 10 pessoas no comitê, mas várias outras pessoas da equipe de projeto que rodavam esse comitê, trazendo eventualmente decisões que eram importantes semanalmente para o projeto. E além disso, reuniões diárias para o projeto, mas a equipe todos os dias se conversava para garantir que a comunicação estava alinhada entre todos os stakeholders do projeto. Isso é fundamental, a gestão da comunicação dentro do projeto, não só das pessoas, mas da comunicação entre as pessoas e o alinhamento constante dos objetivos que a gente buscava com o projeto. Então, por isso, reuniões diárias eram importantes para garantir que todos estamos indo na direção que o projeto precisa. Isso foi fundamental. Então, acho que a construção de tudo isso fez com que eu acredito que seja um projeto de sucesso que envolve diversas empresas. Envolve a Kantar como a recebedora de tudo isso e hoje a mantenedora do sistema que eles têm em mãos. A Nexar como parceiro da Kantar, não gosto de usar a palavra fornecedor, mas sim parceiro de negócio junto com a Kantar. A Microsoft como a provedora da solução e que hoje, por ser um sistema em nuvem, ela é uma entidade atuante dentro da solução que eles têm hoje, inclusive provendo todo ano 2 a 3 atualizações por ano para que eles possam se beneficiar disso, e os outros integradores, parceiros de negócio que envolveram também essa implantação. Falando um pouquinho, dando uma amplitude de números do projeto, a gente fala de um projeto que impactou incontáveis pessoas dentro e fora da Kantar, não só usuários, mas também clientes da Kantar, fornecedores da Kantar, parceiros de negócio, integradores, falando de centenas de stakeholders ao longo do projeto, maior ou menor grau, com mais ou menos intensidade de trabalho dentro do projeto. Falamos aqui de dezenas de países envolvidos, 12 países envolvidos dentro da América. Falamos de 3 idiomas, português, inglês e espanhol, ao longo da implantação. Mas, acima de tudo, eu acho que o número mais importante dessa jornada toda que nós vivemos nos últimos 2 anos é o menor número de todos. Tudo isso só foi possível porque nós tivemos uma equipe que conseguiu junto passar por esse desafio e entregar uma solução de qualidade para os usuários finais. Pensando nas 3 empresas envolvidas, principalmente Kantar, Nexar e Microsoft, a missão da Microsoft é empoderar cada empresa e cada pessoa a atingir mais com as suas soluções. A missão da Nexar é fazer com que as pessoas construam um futuro promissor. Então, eu acho que juntos aqui nesse projeto a gente pôde combinar as 2 missões, de empoderar a empresa, as suas pessoas, a atingirem um futuro promissor com a solução que eles usam hoje em dia e que hoje eles estão empoderados e capacitados a
manter essa solução, melhorar essa solução, talvez com menos apoio da Nexer, o que é ótimo, porque essa é a missão que nós temos, empoderar as pessoas, as empresas a atingirem mais, e nós atuamos como um parceiro quando eles precisam.